Vamos lá, gente. Não sei se vocês conhecem, mas o projeto de texto padrão da estrutura dissertativa argumentativa é dividido em 4 parágrafos, sendo eles uma de introdução, 2 de desenvolvimento e o último de conclusão. A competência 5 é a única que avalia exclusivamente um parágrafo, que ela avalia se tem agente, detalhamento, ação, modo e efeito. Essa retomada aqui, ela é outra coisa. Vocês podem tirar print desse projeto de texto, se vocês quiserem, ou eu também posso tirar print e enviar depois lá no material. Mas vão ter várias coisas que eu vou enviar. Vão ter aulas que a gente vai estudar só alguma competência ou só avaliação de outras redações de nota 1000, mas hoje vai ser o projeto de texto e uma avaliação. Alguma dúvida até aqui? Ah, beleza. Bom saber. Enfim, gente, olha, o projeto de texto na introdução é sempre bom. No caso, não só na introdução, mas em todos os parágrafos que vocês forem fazer, é extremamente importante que vocês separem tudo o que vocês vão escrever antes, mesmo antes de passar para o rascunho. Eu subestimava essa ideia, mas depois de fazer, eu percebi que é muito melhor, você fica com as ideias mais organizadas e fica mais fácil e até mais rápido de você fazer a sua redação logo. Então, sempre separem o repertório que vocês querem usar, que geralmente, na verdade, pode ser qualquer repertório, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa que eu vou falar depois, né? Mas vocês podem usar qualquer repertório. E nos argumentos, é bom vocês terem sempre em mente que tipo de repertório vocês vão usar nesses argumentos depois, porque cada argumento é desenvolvido em um dos desenvolvimentos. E cada argumento tem que ter seu repertório separado. Então, também vou enviar a lista de materiais com argumentos coringa para vocês, tá bom? Eu não sei se vocês já chegaram a conhecer alguns outros argumentos, mas não são argumentos de bolso, não são repertórios de bolso, não é nada disso, então vocês não precisam se preocupar. Falando em repertório de bolso, era isso que eu queria comentar. No repertório é sempre bom vocês tomarem muito cuidado com o que vocês vão abordar, porque ultimamente, de 2024 para cá, alguns corretores novos têm corrigido repertórios de bolso de forma errada, que não era, na verdade, para existir isso de repertório de bolso. Todo repertório deveria ser validado contanto que seja pertinente, produtivo e legitimado, que é o PPL. Então, eu recomendo, na introdução, vocês começarem falando sobre algum filme que lembrou vocês, algum, alguma série, pode até ser desenho, tanto que eu já usei Chiquititas em alguma introdução. Então, vocês podem usar tudo, qualquer coisa, contanto que vocês saibam desenvolver isso bem, tá? Os argumentos vão ser a problematização do tema, né? Então, pode ser, eu acho que uma consequência e uma causa, ou duas causas. É. Geralmente é culpa do governo, então a gente põe negligência governamental, má influência midiática, silenciamento midiático, a gente põe esse tipo de coisa, tá? Então, eu espero que não tenha dúvida por aí na introdução, tá? Aliás, a gente divide. Vão escrevendo se vocês têm alguma dúvida, por favor. Mas na introdução são divididos por 3 períodos. Cada período é encerrado em um ponto continuativo. O primeiro período é do repertório, o segundo é da relação do repertório com o tema. Geralmente a galera costuma escrever o tema tipo um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, copia mesmo, porque retomada de tema não é repetição, não conta como repetição. E no último período a gente aborda os 2 argumentos. Tranquilo até aí, gente? Beleza. Então, os desenvolvimentos, eles funcionam de um jeito um pouco mais complicado. Na verdade, é bem mais complicado. Eu tive muita dificuldade para conseguir fazer desenvolvimentos bons e pertinentes.
Mas a gente começa com o tópico frasal, que é o tópico em que a gente realmente abre a ideia que vai ser discutida no tema. A gente fala sobre a relação do argumento usado com o tema diretamente. Pode repetir isso também, porque, de novo, não é repetição a constância do tema no texto. Então, vocês fazem isso no tópico frasal. Em seguida, vocês já encerram esse primeiro período. Depois vem o repertório, que vocês vão ter que ter um repertório, igual eu falei antes, para aquele argumento que vocês abordaram. Outra coisa que é muito importante citar é que o argumento 1 e 2, no caso, os dois argumentos, né, independente da forma que vocês vão abordar, vamos supor, negligência governamental e má influência midiática. Falei desses dois mesmo. Então, você vai ter que desenvolver primeiro negligência governamental e depois a má influência midiática, porque senão você pode perder assim 40 pontos só por causa de um erro de estrutura. E vai perder na C3, que pega em organização e tudo mais. Cuidado com isso, sempre. Repertório, já falei. E depois a contextualização, que é onde vocês falam sobre a relação do seu repertório com o tema, ao mesmo tempo com o seu argumento usado. A explicação é quando você justifica por que você disse que essa explicação é válida, né? Por que isso acontece na sociedade, e você dá exemplos depois. Esses dois aqui, esses dois parágrafos, no caso, esses dois períodos em específico, não precisam necessariamente ser separados, eles podem ser juntos também. E no final a gente gosta de abordar, é sempre bom abordar, né, a consequência, que é o que tudo isso que foi falado no desenvolvimento impacta na sociedade. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês a redação, minha última redação do Enem, e depois vou mostrar uma redação nota 1000 que teve aqui, que eu já separei no PDF. Só um segundo. Provavelmente não vai dar para ler, mas eu vou terminar o que eu estava falando e depois eu chego aqui para a gente avaliar essa e depois avaliar a outra redação, beleza, gente? Seguindo, a conclusão. Como eu falei, a conclusão é o único parágrafo em que tem uma competência exclusiva para ele, que é a competência 5, que pede o agente, o detalhamento, ação, modo e efeito. O agente é sempre quem vai solucionar esse problema. Ele abre a proposta de intervenção. E outra coisa que eu não comentei, que eu não botei aqui, mas antes de toda a conclusão, vocês também têm que botar um tópico frasal para poder relacionar, para poder abrir essa ideia de proposta de intervenção, ok? O agente é quem vai solucionar, podem ser dois agentes, isso varia de quem vai fazer a redação. O detalhamento não necessariamente precisa ser do agente, ele pode ser da sua ação, pode ser do seu modo, pode ser do seu efeito, mas isso tudo pode contar como erro de estrutura na C5, dependendo do jeito que você vai abordar ele. Então, a melhor dica que eu tenho para passar para vocês é, na dúvida, façam o detalhamento do agente, de quem é o agente. Por exemplo, de acordo com o governo. Não, de acordo não. Por isso, cabe ao governo, entre travessões, o maior órgão administrativo do país, fecha os travessões, fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. É isso. Façam o detalhamento do agente, porque aí não vai ter erro. Eu sempre gosto de usar algum órgão, né? Algum ministério. Porque sempre tem ministério de tudo, né? Tem ministério de mídia, de cidadão, Ministério da Educação, Saúde, tem tudo. Então, não dá erro. A escola também é muito bom usar. Enfim, o detalhamento de quem é o agente, a ação é o que o agente vai fazer, o modo é como essa ação vai ser feita, o efeito é a consequência disso tudo. E esse último aqui que eu coloquei é um extra que é muito importante vocês não esquecerem disso e não deixarem de abordar ele, que é a retomada do primeiro repertório que vocês usaram. O primeiro repertório usado lá na introdução, porque isso vai aparecer como se fosse uma amarração mais bem feita do seu texto. Entenderam?
vai parecer que ficou tudo muito mais pertinente. Vai parecer que tudo tem a ver, vai dar mais credibilidade para vocês. Então, não deixem de abordar. Ele pode fazer falta dependendo do corretor. Então, de novo, na dúvida, façam, tá? Essa aqui é a leitura comentada que a gente vai fazer, mas eu vou mostrar a que eu fiz antes. Eu vou ler ela porque provavelmente não vai dar para vocês acompanharem muito bem aqui, vai estar bem ruinzinho. Sim, tá legal, gente? Dá pra ler mais ou menos? De qualquer forma eu vou ler, mas dá pra enxergar um pouco? Beleza. Essa redação aqui foi feita no ano passado. Eu tirei 940 nela. Eu acho que, na verdade, foram só por alguns erros de gramática que eu fiz. Gente, eu tava muito doente nesse dia. Mas eu também fui um pouco incompetente. Mas, enfim, vamos lá, vamos avaliar ela. No filme Um Senhor Estagiário, o protagonista idoso é subestimado e desvalorizado por seus colegas de trabalho mais jovens, devido à sua idade avançada. Nesse contexto, na contemporaneidade brasileira, as perspectivas negativas acerca do envelhecimento, como as retratadas no filme, são uma grande consequência da má influência midiática e do preconceito enraizado na sociedade verde-amarela. Aqui tem exatamente tudo o que eu falei para vocês. Tem um filme como um repertório. Logo que eu abordo ele, eu encerro um período. No segundo período, eu tenho uma junção do que eu passei aqui para vocês. Olha, eu passei repertório e os argumentos. Mas aqui eu esqueci até de colocar um, né? Que eu poderia colocar, acho que a relação. Ah, na Sociedade Verde e Amarela não é necessariamente uma gíria, mas é um termo utilizado para se referir ao Brasil, entendeu? Você pode falar Sociedade Verde e Amarela, sem problemas. Eu tirei isso de outra redação nota 1000 e peguei para mim. Mas é isso, gente. Vocês vão lendo as redações nota 1000, que eu vou passar a cartilha para vocês lerem também, e vão absorvendo tudo. De nada. Seguindo. Nesse contexto, na contemporaneidade brasileira, as perspectivas acerca do envelhecimento, como as retratadas no filme, são uma consequência. Tá vendo? Esse período aqui é um período só, mas que eu abordei a retomada do tema, que era perspectivas acerca do envelhecimento, perspectivas negativas acerca do envelhecimento, juntei ele diretamente com os meus argumentos, que prática e preconceito enraizado. Agora, vou ler direto a conclusão, para depois a gente desmembrar com mais calma os desenvolvimentos, porque lendo a introdução e a conclusão já dá para ter uma ideia muito boa. Na conclusão, temos o tópico frasal. Logo, medidas devem ser tomadas para alcançar a melhoria das perspectivas acerca do envelhecimento no Brasil. Beleza, lembra do que eu falei? A abertura de um parágrafo da sua proposta de intervenção. Outra coisa, sempre com conectivos. São do primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo não precisa de conectivo, só os outros. Sempre usem conectivos, ok? Portanto, cabe à mídia, que é a minha agente, principal difusora de informações, entre travessões, coloquei o desenvolvimento. Investir e promover filmes ou programas televisivos com atores idosos que retratem a velhice de maneira alegre. Essa foi a minha ação, o que a mídia deve fazer. Mas como que a mídia vai fazer isso? Por meio da criação de enredos que valorizem a produtividade e atividade de uma vida senil voltadas ao público geral. Beleza, mas como? Tipo, por que ela vai fazer isso? A fim de valorizar amplamente a senilidade e influenciar positivamente a sociedade contra o preconceito etário. Lembram do que eu falei? Ali no início, eu falei preconceito enraizado. Então, já abordei aqui, já solucionei o preconceito. E já falei da mídia, né? Que a mídia causa isso. Então, eu abordei os meus dois argumentos de lá da introdução de maneira sutil, sem deixar isso solto. Deixei tudo muito bem amarrado. Seguindo aqui no finalzinho, Destarte não se repetirá na sociedade o que o protagonista do filme Um Senhor Estagiário sofreu, motivando assim pessoas com mais de 60 anos a manterem suas carreiras. Então, essa daqui foi minha retomada, que eu falei do textinho do repertório de lá do início.
Beleza? Conseguiram entender tudo que eu falei? Acham que não tem nada a ver? Preciso de opiniões, gente. Tá dando para acompanhar? Tô falando muito rápido? Beleza, gente. Vamos seguindo então. Qualquer coisa, vocês podem falar para eu falar mais devagar, porque não sei se deu para perceber, mas eu sou carioca, eu falo muito rápido, já é normal. Então vamos lá, seguindo com os desenvolvimentos. Desenvolvimento 1. Não sei se vocês também lembram, mas eu falei de abordar um argumento e logo falar sobre ele no desenvolvimento 1. Argumento 1 com desenvolvimento 1, argumento 2 com desenvolvimento 2. Sempre assim para manter a estrutura. Diante desse cenário, é importante relacionar a má influência midiática com o envelhecimento estigmatizado na atualidade brasileira. Trouxe o meu tópico frasal relacionando diretamente o argumento com o tema. Nesse sentido, no livro 1984, foi o meu repertório, os meios de comunicação são utilizados para manipulação social. Esse período todinho aqui foi o meu repertório. Repertório produtivo, pertinente e legitimado. Ah, mas como que eu vou fazer um repertório produtivo, pertinente e legitimado? O repertório tem que ser bem trabalhado, não podem sobrar lacunas, não podem sobrar dúvidas, não pode ter nada. O corretor tem que ler e entender tudo que você falou e ele não pode ser copiado de alguma coisa. Então, como assim de alguma coisa? Da prova, da própria prova e dos textos motivadores. Vocês podem usar uma palavra que vocês gostaram, que lembrou vocês, mas não podem usar algum repertório que vocês viram ali naquele texto, porque senão vocês vão perder muito ponto por causa disso. Dependendo do corretor, se ele cismar com o seu nome, por exemplo, ele pode tirar 60 pontos, porque ele é louco. Mas enfim, seguindo. Assim, de maneira semelhante à obra, torna-se notável que a mídia, com a grande influência e repercussão que tem no mundo, manipula e induz o público juvenil a desvalorizar a senilidade através de filmes e novelas. Beleza até aqui, gente? Vão falando aí comigo, tá? Jogando as dúvidas, tudo certinho. Sob esse prisma, com o intuito de lucrar apenas com conteúdos voltados aos jovens, tais como programas que favorecem o elenco jovem, filmes e séries e redes sociais menosprezam e não priorizam a inclusão e valorização etária no elenco e nos enredos, assim como no filme Um Senhor Estagiário. Tá vendo? Eu tô sempre retomando o meu repertório, dando sempre os exemplos bons, dando exemplos pertinentes, justificando tudo. Aqui você não tem como perguntar, mas por que isso? Não tem, tá tudo certinho aqui, tudo que o Enem pede tá aqui. E a consequência? Consequentemente, os idosos, vítimas da mídia manipuladora que fragiliza a imagem da velhice, se sentem invalidados e deprimidos. Aqui eu gosto muito de colocar, porque geralmente é um tema muito social, né? Mas eu gosto muito de colocar o que essa causa, esse argumento, acaba fazendo na sociedade. Então, se a gente está falando de crianças, as crianças ficam tristes. Ai, mas os adultos ficam tristes, os adolescentes ficam tristes. A gente fala isso, só para encher linguiça e dá certo. É isso. Aqui no segundo período, a gente fala, acho que sobre preconceito. É, preconceito. Outro sim, é válido ressaltar a relação entre o preconceito social, no que tange às pessoas idosas, e as perspectivas acerca do envelhecimento no Brasil atual. Retomei de novo aqui no início. Diante disso, o filósofo Boaventura Souza afirma que o preconceito é a maneira mais eficaz de silenciar a diversidade. Ainda nesse viés, esse preconceito que limita a diversidade se torna evidente na sociedade, uma vez que os idosos são subestimados por jovens, enfatizando o idadismo presente no Brasil. Essa palavra aqui foi uma das palavras que eu tirei de um texto motivador. Isso daqui não me penalizou, porque eu não usei alguma coisa do texto motivador como um repertório. Eu usei uma palavra solta. Tantas palavras que poderiam cair ali, então isso não acontece. Eu até achei estranho idadismo existir, mas existe. Esse problema pode ser comprovado na medida em que os estereótipos etaristas que criticam supostas incapacidades intelectuais e físicas das pessoas velhas são romantizadas. Prova dessa conjuntura, já temos aqui os exemplos.
São os poucos atletas e professores com mais de 60 anos que seguem carreira. Como consequência do preconceito causador da falta de diversidade, muitos velhos têm sua qualidade de vida, dignidade e carreira comprometidas. Gente, aqui foi uma vergonha, porque eu já estava usando senilidade, idosos, pessoas idosas. Eu usei tudo que eu podia variar, mas aqui realmente me faltou QI e eu usei velhos. E é isso, gente, vida que segue. Tá bom, pelo menos 1940 não foi um zero. Então é isso, gente. Essa daqui foi minha redação. Para quem ficou com dúvida se eu realmente fiz alguma redação, eu fiz, tá? E por incrível que pareça, a minha redação anterior a essa, eu tirei 580. Então eu fiquei 9 meses, quase um ano, né? Um ano mesmo. Um ano e 2 meses, na verdade. Estudando só redação, com foco extremo em redação. Fazia 2 redações por semana. E eu consegui aumentar muito a minha nota. Tanto que no decorrer do ano tirei notas maravilhosas. Então agora, gente, eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Eu queria saber se tem alguém que está podendo falar para a gente poder, no caso, alguém, né, para a gente poder avaliar uma redação nota 1000. Eu quero que vocês indiquem para mim o que vocês encontram, né, desse projeto de texto. Alguém pode falar? Preciso saber para poder ver se vai dar certo ou não vai dar. Se não der certo, eu leio aqui e vocês vão falando no chat. Então, eu tirei 580 e não estudei. Eu, na verdade, estava no segundo ano do ensino médio e eu estava cagando, gente, pro Enem. Não estudei nada. Só estudei no terceiro ano mesmo. Fiz cursinho, fiz tudo. Pode falar do texto. Gente, vocês podem jogar pedido pra falar, tá bom? Pode falar sua dúvida, tá? Tira pontos, usar dados estatísticos levantados por ele na redação como repertório. Então, isso que geralmente acontece nos textos motivadores. Geralmente eles trazem dados. Esses dados são bem perigosos. Então, sempre pensem em alguma outra alternativa, tá? Algum filme, alguma série. Por isso que é bom vocês, no tempo ocioso de vocês, assistirem alguma coisinha na Netflix, porque, querendo ou não, vai ajudar. Depois de um tempo, vocês vão assistindo as coisas, vão vivendo as coisas da vida, vendo uma reportagem e vão já associando isso à redação do Enem. É doideira. Então, tira ponto, sim, porque isso não vai ser considerado um repertório legitimado. Retomada do repertório na conclusão. Do primeiro repertório, você diz? Tá, consigo sim. Vou voltar ali. Olha, no repertório inicial falei de um senhor estagiário e aqui também falei do senhor estagiário. Aqui, nessa retomada, eu realmente acabei não explicando muito bem isso. Eu falei nesse último período. Destarte não se repetirá na sociedade o que o protagonista do filme, um senhor estagiário, sofreu, motivando assim as pessoas com mais de 60 anos a manterem suas carreiras. Aqui eu falei sobre, obviamente, o filme, relacionei a minha problematização que eu fiz sobre esse filme a uma solução da minha proposta de intervenção, porque a proposta de intervenção, sua conclusão e sua C5 devem ser exclusivamente de uma solução de tudo que você falou, entendeu? Então, aqui no finalzinho, você fala sobre uma solução ou só dá um exemplo. Vamos supor, você usou um repertório no início que você não trouxe uma oposição, você trouxe uma comparação, porque aqui no início eu dei uma posição.
Falei, o protagonista subestimado, tá, 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 tá. Nesse contexto, na contemporaneidade brasileira, as perspectivas acerca do envelhecimento. Ah, não, na verdade eu trouxe uma comparação. Mas no final acaba sendo uma oposição, na verdade, né? Porque se você está falando de um problema no início, traz uma comparação ali também no início, e lá no final você vai solucionar, acaba sendo, por tabela, uma oposição. Então aqui você traz oposição do seu repertório e vai trazer o que isso vai causar na sociedade, tá? A gente vai ler uma outra redação, nota 1000, que vai também ter isso. Então, a gente vai ler ela e se você tiver mais uma dúvida, você pode falar, porque eu vou tentar te ajudar no que eu puder. Ah, tem outra dúvida aqui. Expressei errado, não especificamente como repertório fixo para o argumento 1 ou 2, mas sim para reforçar o ponto. Por exemplo, em uma redação com proposta de mulheres na política, citar dados do texto motivador relativos ao eleitorado feminino e ao número de políticas mulheres em exercício. Ah, de mulheres políticas em exercício. Ah, sim, realmente. Pode não ser, mesmo que você use como exemplo, pode não, o seu texto não ser considerado como legítimo, porque não é só o repertório que tem que ser legítimo, o seu texto todo tem que ser legítimo. Então, dados, assim, que são uma coisa muito mais difícil de acontecer, né, de você ter por um acaso o mesmo do que o texto motivador, vão ser considerados como uma cópia. Então, não vai ser legitimado. Então, sim, realmente pode tirar ponto, tá? Mas, como eu falei, uma palavra ou outra não tem problema. Então, aqui, gente, como ninguém respondeu, eu imagino que. Ah, de nada. Eu imagino que não tenha ninguém que esteja podendo falar, né? Então, eu vou fazer o seguinte: aqui nessa leitura comentada, foi da Amanda Souza Martins Virgínio Chagas, redação de 2024, que, se eu não me engano, o tema foi sobre dificuldades para valorização da herança africana no país. Acho que era alguma coisa assim, tá? A gente vai. Vou deixar aqui ela aberta. Então, primeiro a gente vai avaliar juntos toda a estrutura da introdução. E vocês podem escrever no chat ou vocês podem levantar a mãozinha que eu vou liberar o microfone de vocês, tá bom? Então, por favor, avaliem esse daqui do início. Qualquer dúvida também podem falar. Aliás, se tiver muito ruim, porque eu não sei se vocês estão pelo computador ou celular, se tiver muito ruim, eu posso diminuir ou aumentar, tá bom? Vocês falem. Gente, olha só. Eu reparei que não tem ninguém escrevendo. Eu não sei se vocês estão acompanhando pelo caderno, alguma coisa assim. Mas, se for o caso, eu posso ler, a gente avalia juntos essa. Depois eu peço para vocês desmembrarem só o último período, para poder ficar mais fácil. Vocês acham melhor? Tá bom. Então vamos lá. Só aqui no primeiro parágrafo. A obra Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, conta as vivências das irmãs Bibiana e Belonísia, com ênfase na forte relação cultural e religiosa que estabelecem com a ancestralidade africana. Esse aqui, esse primeiro período, é o nosso repertório. Lembram que a gente falou ali? Vocês querem que eu tire print e jogue no chat? Ah, tá, teve uma pessoa que não entendeu. Eu tinha dito que era para vocês escreverem, né? Separarem todas as estruturas que vocês enxergam nos parágrafos. No caso, exclusivamente nesse parágrafo. Mas, como a galera não estava respondendo, a gente vai fazer essa daqui primeiro juntos. E depois, ali no final, a gente faz. Ah, obrigada, o administrador mandou ali. No final, o que vocês fazem, ali a primeira a gente faz juntos agora. Seguindo.
O primeiro aqui é o nosso repertório. No segundo parágrafo, a gente tem a relação do repertório com o tema. Fora da ficção, apesar do enaltecimento promovido pelo autor, as heranças afrodescendentes sofrem com a desvalorização constante no Brasil. É a nossa relação toda certinha aqui. E no final, a gente tem os dois argumentos. Nesse contexto, o passado colonial e a cultura eurocêntrica configuram desafios que fundamentam esse grave panorama. Então, o passado colonial e a cultura eurocêntrica são os nossos argumentos. Beleza, gente? Conseguiram entender? Vocês acham que conseguem fazer isso aqui no último período? Perdão, no último parágrafo? Repito, tudo bem. Sem problemas. Quantas vezes vocês pedirem para eu repetir, eu vou repetir. Quero só que vocês entendam, não tem problema. Eu quero que vocês desmembrem aqui, quero que vocês marquem todos os períodos, né, todas as partes da estrutura que vocês vão enxergar em determinado parágrafo. Por exemplo, aqui nesse que a gente fez aqui agora, no início, a gente falou do repertório, dos argumentos e da relação, que foi aqui que eu mostrei na introdução, que está ali no print no chat. Eu vou querer que vocês façam isso com a conclusão também. Quero que vocês identifiquem o agente, o detalhamento, a ação, o modo e o efeito. Beleza? Vou enviar. Sim, pode mandar aqui no chat, mas nem precisa ser. Não precisam escrever tudo. Vocês podem escrever. Ai, da palavra tal até a palavra tal é o agente. Vocês podem fazer isso, que fica mais fácil. Vou enviar um print. Beleza? Mídia agente, certinho. Não, por meio da criação de filmes e documentários seria outra coisa. Vamos ver se alguém acerta no chat e aí depois eu falo. Promover a valorização das culturas africanas herdadas. Isso aí, certinho. É o modo, é o modo. Geralmente vem assim mesmo. Vocês podem olhar por causa desse conectivo aqui, que não é nem um conectivo, é uma conjunção subordinada, tá? Aqui é por fim, é por meio, a fim de, tá bom? Sempre que vocês verem por meio, por intermédio de, vai ser o modo. Sempre que vocês verem a fim de, com o intuito de, vai ser o efeito, ok? Não tem erro, sempre vai ser assim.
Ah, essa foi uma boa pergunta. Não necessariamente. É, vão ter outras redações que eu vou enviar ali, são redações nota 1000, tá? Que não sei se vocês sabem, mas a correção funciona cada redação com 2 corretores. A menos que a média esteja muito diferente, com uma diferença de 80 pontos. Então, 2 corretores corrigem e aí a pessoa tira a nota dela. Então, ali todas as redações são revisadas certinhas, tiraram nota 1000. Vou enviar a cartilha de 2024, que inclusive vai ter essa redação aqui. E vocês vão ver que não precisa seguir esse, essa ordem. Às vezes vocês vão encontrar o agente com detalhamento e depois vão encontrar o modo e depois a ação e o efeito em seguida. Não precisa seguir uma ordem, só tem que estar muito bem amarrado e tem que estar tudo ali, sem exceção. Conseguiu entender? Ficou alguma dúvida? Beleza. Bom, pelo visto vocês conseguiram identificar muito bem. O que que você fez errado? Existe. Mas o como, ele dá uma ideia de exemplificação. Ele traz a ideia de que vem um exemplo a seguir, né, de que tem uma comparação. Você diz das orações subordinadas? Das conjunções subordinadas? O efeito geralmente é a última frase da redação, por exemplo. Dessa maneira, finalmente será possível. Vou responder primeiro a pergunta do carro, depois dali. Ó, não necessariamente, tá? Tanto que aqui nessa redação, o efeito não é a última frase da redação. O efeito é esse aqui, ó, a fim de mitigar a perpetuação da desvalorização histórica e de problematizar o passado colonial. Esse aqui é o efeito. Aqui nesse último período é só a retomada, que é muito importante de vocês fazerem, tá bom? Então a retomada é muito bom ser a última frase. Mas vocês vão ver, conforme a gente vai lendo algumas redações, né, com o passar das aulas, vocês vão ver que nem não são todos os anos de redação que vão ter essa cobrança, porque a banca do Enem mudou, então tiveram mudanças, né, no tipo de repertório, no tipo de estrutura, então isso aqui está sendo cobrado. Tanto que agora também, eu esqueci de falar que o repertório que vocês abordam no parágrafo 2, por exemplo, tem que ser retomado ali no final também. Por exemplo, aqui ele falou sobre a perspectiva de George Orwell, a medida é capaz de promover a massa. Aqui a menina poderia ter trazido. Logo, essa realidade degradante precisa ser desconstruída por causa da mídia que é capaz de mover não sei o quê. Entendeu? Sempre usem palavras-chave no final, para o texto de vocês não ficar muito longo e para vocês conseguirem deixar tudo bem amarrado. Agora eu vou ler a dúvida dali. Ah, o como não seria o modo, porque a palavra como, ela traz a ideia de uma exemplificação. Então, o como seria mais bem utilizado aqui no desenvolvimento, quando você fosse trazer os exemplos. Aqui, olha, vou voltar. Desenvolvimento, tópico frasal, repertório, contextualização, explicação e depois os exemplos. Você explica o porquê disso e aí você traz como tal coisa, tal coisa, tal coisa. Traz os exemplos. Beleza? Só um segundo, vou ler ali a outra mensagem. Conectivo inicial, portanto, retomada da tese torna-se até sociocultural. Uhum, sim. Detalhamento do agente. Entidade de vasto alcance. Até popular, ok? Modo meio é por meio da criação de filmes, documentários e novelas que as exponham. Isso é feito a fim de mitigar, ok? E o fechamento dessa maneira, finalmente será possível atribuir o valor ao legado. Isso aí, certinho. Só esqueceu de falar do efeito. Não, falou do efeito, desculpa. É isso, certinho, perfeito. Deixa eu ver ali o que você escreveu.
Agente é mídia. Ação promover a valorização das culturas africanas herdadas. Aham, tá certo. Por meio da criação de filmes, sim, documentários, novelas que as exponham, tá certo. Ah, finalidade, a fim de mitigar a problematização. Detalhamento, na verdade, não. O detalhamento é o que tá aqui entre os travessões, tá? Cadê? Ah, tá aqui em cima. Tá... Ai, desculpa, gente, tô sem óculos. É entidade de vasto alcance popular, e é isso, tá? Esse daqui é o detalhamento, porque ele explica quem é a mídia. Quem é a mídia? Ela é entidade de vasto alcance popular. É aqui, esse é o detalhamento, ok? Não, a retomada do repertório é a última frase, né? Como disseram ali, que você fala o primeiro repertório usado, tá? Tudo bem, não tem problema, foi uma boa pergunta. Então, gente, olha, é isso que eu tenho para hoje, tá bom? Eu queria saber o que vocês têm dificuldade mesmo, tá? Com a redação. Então, eu vou seguir naquele meu plano. Só quero saber a opinião de vocês. Quero saber se vocês têm dúvidas, na verdade, né? Mas quero saber se quando vocês fizerem o formulário, eu posso dizer os resultados aqui, em que nível vocês ficaram, ou vocês querem que eu deixe isso secreto? Porque é assim. Vamos supor que a gente tem duas pessoas no nível 1, três no nível 2 e duas pessoas no nível 3. A gente vai trabalhar com essas duas pessoas do nível 1 para poder fazer elas subirem para o nível 2, as do nível 2 para subir para o nível 3, até todo mundo ficar no mesmo nível. Então, eu vou trabalhar individualmente com vocês, vou enviar tarefas de acordo com o que vocês precisam fazer, porque eu não quero pesar a mão para todo mundo, porque redação a gente não pode ter dúvida, a gente tem que ter muita certeza do que a gente está fazendo. Então, qualquer dúvida, vocês podem me perturbar no privado, não tem problema, o privado está aberto. Mas priorizem mandar no chat de dúvidas, claro. Com essa dinâmica eu descobri que tem muito a estudar. Pois é doideira. Então, por isso que a gente vai fazer a avaliação que eu vou enviar no formulário. Aliás, eu posso enviar o formulário Fórum da comunidade. Ah, eu acho que eu vou enviar aqui mesmo, né? Porque o formulário só vai enviar quem tá na aula. Vou enviar aqui, tá? Então, gente, vou dar o resultado para vocês depois. Podem fazer o formulário agora, tá? Mas a princípio, a aula já está encerrada, porque eu vou ter que ler o formulário um por um, para poder avaliar um por um e depois trabalhar um por um. Então vai demorar bastante. Então não vai compensar eu fazer isso em aula. Mas de hoje, quero saber, vocês aprenderam alguma coisa? Ajudou de alguma coisa? Não ajudou de nada? Foi bom para revisar? Tem alguma dúvida? Ai, que bom. Maravilha, gente. Estou muito feliz, de verdade, porque eu achei que eu ia ser uma péssima professora, porque eu fiquei muito nervosa a semana toda. Mas que bom que deu certo.